Tem que, ó, saindo daqui, você vai até o CUP ali. Tem um CUP de Harvard, tem um CUP do MIT. Você vai até o CUP do MIT, você vai comprar. Pode crer. Você vai comprar assim, escola de verdade. Fala galera, hoje eu vou trocar uma ideia aí com o Alan. É Alan a pronúncia, né? Alan. Que é aluno aqui do MIT. A gente, aliás, está no MIT, que é uma visão privilegiada aqui. E, pô, valeu, cara, ter falado aí. Não, mesmo, é um prazer. E aí, o que você faz aqui, cara? Qual curso você está fazendo? Eu estou fazendo Ciências da Computação e Biologia Molecular. Essa é uma major única, embora o conteúdo seja quase que como se fossem duas majors, é um único diploma, chama Ciências da Computação e Biologia Molecular. É um projeto novo do MIT que está tentando integrar biotecnologia. E talvez eu faça minor em desenvolvimento internacional, mas ainda não sei. Cara, eu vou perguntar de como que foi para chegar até aqui. Que acho que é uma das coisas que acho que chama bastante atenção pro pessoal do Brasil, né? Tipo, a trajetória, assim. Por que você quis vir para cá? O que você fez no colégio e coisas assim. Claro. Como que tudo começou, cara? Então, na verdade, é uma história bem longa, assim. É bem longa. Enquanto isso, eu vou tomando café. Tranquilo, vai. Eu acho que no ensino médio... Tá, começou no ensino fundamental. No ensino fundamental, eu era um aluno bem normal, assim, tipo... Eu diria que eu era um aluno abaixo da média. Tipo, as minhas notas boas eram todas 6, 7. Sério? Mas, sim, assim, eu não tinha interesse nenhum em estudar, eu não tinha interesse... Tipo, eu tinha interesse em estudar, mas eu estudava outras coisas que eram não relacionadas à escola. Mas só que quando chegou no meu 9º ano, que eu comecei a ter física, química e biologia, que eu comecei a gostar muito mais de ciência. Tipo, foi aquele momento em que a matemática começou a fazer sentido. E, no mesmo tempo, eu comecei a ter aulas de história muito boas, meus professores de história eram muito bons naquela época e eu comecei a gostar muito de humanas e ciências num shot só, tipo, eu comecei a estudar, do nada, Você assim. não era só o cara de exatas, assim? Não, eu gosto muito de humanas, gosto muito, muito de humanas, na verdade. O meu primeiro trabalho aqui no MIT foi com ciências da computação voltada para a sociedade, chama computação social. Mas enfim, legal. tipo, eu gosto muito dessa intersecção ciências / exatas com humanas / sociedade. Eu não sei exatamente como fazer um trabalho disso no futuro. Mas no meu primeiro ano do ensino médio, a minha tia é física e ela recomendou que eu tentasse participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA. No primeiro ano do ensino médio? Primeiro ano do ensino médio. E A UB é bem famosa, né? a OBA é bem famosa. Eu acho que ela é a segunda maior do Brasil. Ela deve ser uma das maiores do mundo em termos assim, de participação de pessoas. É uma Olimpíada enorme. E, enfim, eu comecei a estudar. Eu gostava muito de astronomia. E eu comecei a estudar física, comecei a estudar matemática e eu consegui uma medalha de bronze. Em questão da OBA, não é uma medalha de alto nível. Bronze é relativamente simples por causa da OBA. Tipo, a OBA é uma Olimpíada muito mais de divulgação do que de competição pura, assim. Entendi. Então, por mais que aquilo fosse uma coisa relativamente simples, eu fui convidado para o Space Camp do Brasil. E Space Camp, como assim? existe o Space Camp nos Estados Unidos, que é basicamente uma semana onde você vai para a NASA, você vai para algum lugar XYZ e você fica estudando astrofísica, robótica. Durante quanto tempo, assim? No caso do Brasil, são 4 dias. Eu não sei como que é o caso americano, mas existia esse grupo no Brasil que estava tentando fazer o Space Camp no Brasil. E eu fui para lá e na época eu estava super apaixonado por física, por astronomia, por matemática. E eu comecei a estudar, participei dessas coisas. Foi ali que eu fui introduzido pela primeira vez em robótica, em Arduino, em programação. Mas, Isso enfim, no primeiro ano, né? foi na transição primeiro e segundo ano. E eventualmente eu fui chamado para fazer parte das seletivas para a internacional. É claro, eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Tipo, eu comecei a estudar. Nessa época você estava manjando de exatas já? Você tinha começado a estudar porque você gostava? Então, essa sempre foi uma questão muito interessante. Quando você perguntou se foi difícil entrar no MIT, eu até diria que não. Porque eu gostava muito de trabalhar em projeto, eu gostava muito de estudar. Pra mim sempre foi muito natural, assim, tipo, o meu estado natural é sentado lendo alguma coisa. E pra mim foi assim, uma coisa, por mais que, tipo, uma das coisas que me marcou muito eram pessoas que chegavam até mim e falavam, para de estudar,
Mas era uma coisa assim que eu gostava de fazer, eu tinha interesse, sabe? Sim, existiam as matérias que você não gostava, que você Eu diria não que... curtia muito estudar, mas tinha as... Sim, tinha umas matérias que você tinha que estudar porque tinha prova ou algo da espécie, mas a grande questão das Olimpíadas é que quando você começa a fazer provas que são muito mais difíceis do que as provas que você vê no ensino médio, você meio que transcende assim as provas do ensino médio. Quando você participa de uma Olimpíada Brasileira de Física, as questões de física da FUVEST ficam relativamente simples. E no meu segundo ano, eu comecei a aplicar para todas as Olimpíadas. Eu comecei a participar de tudo que podia, desde história do Brasil até Como que você linguística. pra uma Não, Olimpíada? eu falei errado. Você Você na era verdade, convidado a participar de Não, Olimpíada? você conversa com a sua escola e a sua escola meio que aplica a prova, né? Ah, tá. Depende da Olimpíada também. Em geral, começa dentro da sua escola e, eventualmente, ela fica uma coisa regional até chegar no nível nacional. Então, por exemplo, a OBA, ela começa dentro da sua escola, o pessoal aplica lá dentro, mas as seletivas acontecem online depois, e depois você vai até um lugar no Rio de Janeiro onde se faz a prova final. Enfim, mas tipo, vai escalando, sabe? Mas enfim, eu fui convidado para participar da seletiva, e eu não sei o que aconteceu, eu juro que eu não sei o que aconteceu, e um belo dia me ligaram, falaram: Alan, você vai para a Grécia representar o Brasil. E eu não entendi, assim, eu juro que pra mim foi uma coisa, foi um salto que eu, tipo, eu juro que assim foi uma coisa bizarra pra mim. Cara, eu tenho uma dúvida nesse momento específico, assim. Você falou que você curtia muito estudar exatas e tal, né? Como que provavelmente você não seguia só o que o colégio dava, então. Sim. Como que você fazia isso? Bem, Porque isso é interessante, né? claro, Você o processo de busca estudar, fora. não, o processo de estudar eu acho que é uma coisa que me interessa muito, e eu acho que a maneira como eu estudava fez total diferença. Em geral, eu fazia tudo na internet. A maior parte das coisas era pela internet. Assim. Cursos, ou livros, ou PDF, qualquer tipo de coisa que você encontra na internet daquela área que você está estudando. Eu simplesmente entrava no Google e pesquisava aquela coisa específica que eu estava estudando. Outra coisa, eu tentava fazer o estudo uma coisa mais emocional possível. Tipo, se eu estava estudando história do Brasil de uma época XYZ, eu ia no YouTube e eu procurava vídeos daquela época. Eu conversava com pessoas da minha família que tinham vivido daquela época. Eu tentava ver imagens, eu tentava ouvir música, eu tentava... Tipo, se eu te mostrar meu celular, tem músicas históricas, assim, de tudo. Eu tentava fazer a coisa mais emocional possível. Tipo, estudando literatura, eu chegava a desenhar os personagens, eu chegava... sei lá, tipo, visitar lugares. Fazer um negócio mais divertido, né? Exatamente, eu acho que era uma questão muito mais de tentar criar não um apelo emocional, mas tentar criar uma relação, tentar criar uma afetividade com aquela matéria. E uma das... Não, se alguém precisar de ajuda. Assim. Cara, eu ia perguntar, a sua escola era privada ou era... Era privada, mas assim que... Era uma escola relativamente normal, assim, tipo, dado o contexto dela. É o Coque de Bauru. Eu não sou de São Paulo, São Paulo. Você é de Bauru? Eu sou de Bauru, São Paulo, sim. E, pelo menos assim, comparado assim, ao contexto, é uma escola relativamente normal. Mas eu gostava muito do Coque porque eu tinha liberdade para fazer muita coisa. Eu não... Tipo, eu acho que essa era a questão que eu falava de transcender o ensino médio. Eu não entrava nas aulas de física para ficar estudando física fora da sala de aula. Sim. Então, tipo, e eu gostei muito, eu gostava muito dessa escola porque eu tinha total apoio para poder fazer esse tipo de coisa. Tipo, enquanto a escola soubesse que eu estava fazendo algo relacionado à matéria, a escola estava totalmente de acordo e ela me apoiava totalmente nisso. Mas peraí, mas então eles notaram em algum momento que você estava se dedicando a outras a conhecimento em si e não estava só, sei lá, matando aula e saindo fora. Sim, eu acho que a partir do momento que eu comecei a participar das Olimpíadas, isso ficou bem claro. Assim. Bem claro. Eu meio que virei um ícone das Olimpíadas, assim, por alguns meses na região, assim. Porque realmente, assim, a cultura olímpica não existia em Bauru, como existe em São Paulo, como existe em Fortaleza. Por que você falou que no primeiro ano você começou a se dedicar mais, né? Por que antes você não se dedicava? Eu acho que para mim era muito difícil fazer a relação conteúdo-realidade. O que é dado em sala de aula com o que acontece. Eu achava muito difícil, assim, tipo, eu não conseguia entender gramática
eu não conseguia entender o motivo de estudar gramática, até que eu comecei a estudar literatura. E começando a gostar de literatura e começando a entender literatura / história, eu comecei a entender os motivos pelo qual eu deveria estudar português. E foi algo similar com a matemática. Eu não gostava, tipo, eu não gosto de matemática pura. Para mim é muito abstrato, não se relaciona com a realidade e eu não tenho interesse. Mas a partir do momento que eu estudo matemática para poder resolver um problema da física, daí é muito interessante. Eu acho que Os físicos costumam dizer que matemática é só um instrumento, né? sim, exatamente. E tipo, eu realmente comecei para mim as coisas começaram a funcionar direito quando eu comecei a ter ciências naturais mesmo, ou ciências humanas mesmo. Mas enfim. Beleza, daí rolou tudo aquilo no ensino Então, médio. e rolou tudo isso. Então, essa que é a questão. Eu fui para a Grécia representar o Brasil. Foram meses fantásticos, viajando pelo Brasil inteiro para estudar astronomia, conhecendo pessoal simplesmente fantástico de astronomia. E eu comecei a participar de projetos ao mesmo tempo na escola. Um dos meus professores de física estava muito dentro desse movimento chamado movimento maker, que é o movimento de faça você mesmo, o movimento dessa coisa meio que além da lousa, ciência, como você constrói coisas, como você faz coisas, como você aplica coisas que você aprende na escola. É mais ou menos como não só ficar com o assunto da sala de aula, expandir um pouco mais, tentar aprender. Sim, especialmente quando o movimento maker está relacionado à educação, ele tenta trazer a matemática para impressão 3D ou para montagem de robôs. Tipo, em geral, o movimento maker, eu acredito piamente que o movimento maker talvez seja um dos melhores instrumentos para se ensinar hoje, porque você realmente dá um motivo para a pessoa aprender aquilo. E isso também foi algo que me encorajou muito. A partir do momento que eu comecei a fazer projetos de biologia, projetos de física, projetos de química, você literalmente transcende a matéria. Quando você passa horas dentro de um laboratório de biologia estudando uma célula, tipo, o que foi passado para você de mitose torna-se muito simples. Mas enfim, eu comecei a participar disso. No outro ano, eu estudei para biologia. Eu sempre estive muito nessa área entre astronomia e biologia. Talvez porque eu jogasse esporte quando eu era pequeno. Era um bom jogo. E eu acabei representando o Brasil em biologia também. Eu fui para a Indonésia e depois eu fui para a Romênia em astronomia de novo. Tudo isso no ensino médio? Né? Tudo no ensino médio. Então, tipo, para mim assim foi uma coisa fantástica, assim. Eu acho que a maneira como um olímpico passa a ver o mundo é indescritível, assim. A experiência que você tem viajando, conhecendo outras pessoas. Pelo menos no ensino médio, meu segundo ano no ensino médio, tipo, ninguém na minha família tinha sequer saído do país. E de repente eu tô indo para a Grécia ver o céu, assim, em uma montanha XYZ do Monte Olimpo. E tipo, é uma coisa assim inacreditável, era uma coisa assim que me inspirou assim, é indescritível, realmente. Cara, e daí, o MIT surgiu em algum momento nesse caminho, né? Sim. Como então, foi a ideia? O que aconteceu? Eu estava, ainda no meu ensino médio, eu queria fazer medicina. Eu queria fazer medicina para eventualmente fazer pesquisa médica. Eu gostava muito de biotecnologia. Eu falei, tipo, eu gosto muito dessa coisa de bio, com exatas e humanas. Tipo, pra mim, o que é parecido. Eu gosto de tudo, mas o que se encaixava muito bem era fazer alguma coisa relacionada à pesquisa para biotecnologia. Tipo, eu teria muito contato com exatas, eu teria muito contato com biologia, e eu estaria fazendo isso por algum motivo social / humanitário. Sim. E pra mim isso acabou encaixando. Claro que era bem romantizado na época, mas acabou se encaixando. E o curso de biotecnologia no Brasil em si não é muito conhecido ou não tem tantas carreiras quanto eu gostaria que tivesse. Então minha decisão era basicamente fazer medicina para eventualmente fazer pesquisa médica. Você queria fazer medicina onde? Eu provavelmente na USP. Mas assim que eu fui para a Olimpíada Internacional de Biologia, eu lembro que vieram grupos. Eu fui o único brasileiro que conseguiu medalha na Olimpíada de Biologia. E alguns grupos específicos de estudantes de outros países vieram até mim e disseram:
aplica para esse colégio, aplica para Hong Kong, aplica para a Rússia. Você já está dentro. Acho que isso acontece bastante, né, cara, para quem faz Olimpíada, assim, né? Em geral, sim. Tipo, o networking, em geral, bons olímpicos acabam sempre saindo do Brasil. Porque já criou-se essa cultura de você aplicar para fora do... Em geral, os Estados Unidos, mas criou-se uma cultura em que o pessoal de feira científica, o pessoal de Olimpíadas, o pessoal de empreendedorismo e o pessoal de simulações da ONU acabam sempre meio que aplicando para fora do Brasil. Existem organizações específicas que ajudam, existe um networking bem grande em relação a isso. Tipo, em geral, olímpicos do Brasil e do mundo se conhecem e um acaba puxando o outro. Sim. E foi mais ou menos assim que você foi bem assim. Assim que eu voltei da Grécia, muitos dos meus amigos que tinham ido comigo representar o Brasil acabaram entrando em Caltech e Yale. E aquele foi o primeiro momento que assim eu falei, cara, talvez São Paulo não seja assim o futuro. Sim. Mas eu ainda estava meio incerto, tipo, eu realmente ainda estava meio incerto até aquele ponto, porque fazer medicina fora do Brasil não rola, é muito complicado. Tem pessoas que até fazem, né? Fazem, mas é muito mais complicado em geral. Geralmente você acaba ficando mais no país que você foi fazer o curso daí, né? Sim, exatamente. Mas enfim, assim que eu voltei da IBO, assim que eu descobri que tinha todas essas oportunidades, eu percebi que tinha acabado de representar o Brasil, eu tinha representado o Brasil em 2 Olimpíadas e eu ainda teria que voltar, estudar para o vestibular, para depois poder tentar entrar na USP. Enquanto a faculdade de Hong Kong já meio que estava de portas abertas. Então eu olhei e falei, cara, não faz sentido. Tipo, eu vou fazer... Você cogitou ir para Hong Kong? Quê? Você cogitou ir para Hong Kong? Eu cogitei, na verdade comecei a estudar chinês. Legal. Você está estudando chinês ainda? Ainda estou. Legal, E não, eventualmente eu ainda planejo fazer intercâmbio com Pequim. Com 2 bilhões de pessoas. Então, exatamente. Mas, enfim, eu comecei... E foi ali o momento que eu estava bem decidido já. E foi basicamente enviar o currículo para as faculdades e... Daí você acabou fazendo o processo de MIT. Sim. Como que foi o processo? Só um pouco. Em algum momento essa câmera vai desligar, eu não sei porquê, daí eu ligo ela de novo. Tranquilo. Eu diria que o processo é... Eu acho que o processo é bem mais justo, bem mais humano do que o processo de vestibular. Do que no Brasil, assim, Sim. É bizarro, assim, você aplica para um colegial, para um colégio, para um college. Você aplica para um college e você basicamente coloca assim, é um formulário enorme de várias e várias informações que vão desde notas em provas específicas como TOEFL ou SAT. Você teve que fazer o SAT também. Sim. Ou, assim, você pode colocar extracurriculares, você pode colocar prêmios que você ganhou, você tem que colocar diversas redações. Você fez algum trabalho voluntário durante o teu ensino médio? Sim, é bem recomendado, na verdade. Eu, em geral, participava muito de feiras científicas, de divulgação de feira, em projetos científicos. Por um certo tempo também eu dei aula no observatório local. Lá em Bauru? Lá em Bauru. Tudo em Bauru. Então, tipo... E, cara, uma pergunta. Daí você teve que correr atrás do SAT, se informar como isso funciona. Sim. Como que você fez? Você foi pra internet e... Então, naquela época eu estava participando de um programa da Fundação Estudar. Do Jorge Paulo, né? Sim. Até acho que eu já coloquei o link da fundação em alguns outros vídeos. Mas legal. O pessoal que tá aqui. Não, então, em geral, assim, é uma fundação que ajuda bastante. Eu fui selecionado entre 30, se eu não me engano. E Você fez o processo da Fundação Estudar? Sim. Depois de aprovado, ou antes? Não, o de antes. Para poder ser aprovado. Tá, entendi. E eu não tenho certeza de quantas pessoas são, eu acho que são 30. Mas basicamente a Fundação Estudar, ela ajuda você a sair do zero, assim, tipo, eles colocam você em mentoria, eles te dão várias dicas, eles fazem workshops e meio que você já tem uma noção bem clara, assim. E eles têm um network legal. O network é bem legal, sim. Tipo, em geral, a grande maioria das pessoas acaba saindo do Brasil e meio que você conhece muita gente durante o processo. É bem interessante. E o interessante também da application é que como ainda é um processo relativamente incomum, existe esse networking que meio que se autoconstrói. Tipo, as pessoas realmente precisam de umas das outras, assim.
a comunicação entre pessoas que estão aplicando é bem intensa. Daí foi pela fundação que você soube do SAT e começou a... Sim. Ah, entendi. E eu diria que o caso do SAT é muito mais simular. A prova você faz no Brasil? Ou Você faz no Brasil. Você pode fazer tanto no... Eu acho que são todas as grandes capitais que tem. No caso, eu fui para São Paulo. Cara, só para explicar, o SAT é equivalente ao que no Brasil? Seria um Enem, assim, né? não é uma boa comparação, mas basicamente você tem que fazer duas provas do SAT. Um é o Reasoning e o outro é o Subject. O Reasoning é basicamente um Enemzão, assim, tipo matemática, leitura e escrita. E eu diria assim, o geral para isso é sentar e fazer simulado. Você consegue as provas online? Eu acho que você consegue, mas vale muito a pena você comprar livros. Existem livros enormes, chamam o livro azul e o livro amarelo. Um foi feito por Princeton e o outro é do próprio College Board, que é a organização que corre o SAT. Sim. Você comprou os livros daí? Então eu comprei os livros e os livros vêm cheios de provas, você faz simulados. E eu acho que a questão do SAT realmente é sentar e fazer simulado. O pensamento crítico que eles querem na FUVEST é totalmente diferente do pensamento crítico que eles querem no SAT. Nível de dificuldade parecido? Eu diria que o SAT é relativamente mais fácil, mas é que a velocidade que eles esperam que você faça a prova não é o que eles esperam. Tipo, o SAT você lê e responde. A grande maioria das questões. Não tem que ficar ali trabalhando a questão... Não. É tipo, matemática é na lata. Plotou fórmula, resolveu. Leitura também, tipo, você não sabe a palavra. Ele, em geral, tem na parte de escrita tem muita palavra shakespeariana, tem muita palavra assim que é bizarra, sabe? Eu acho que esse é um ponto importante, cara. Esse é um ponto extremamente... tipo, eu acho que a grande jogada do SAT é baixar apps para ficar memorizando palavras e ficar fazendo simulado, porque não tem muito o que estudar. Não é nem o inglês, porque se você já tem um problema com o inglês do cotidiano, já fica mais difícil ainda, né? Porque é um inglês mais formal, né? Então, como você fez, cara? Seu inglês era bom? Meu inglês era relativamente bom, assim. Eu acho que poderia ter sido bem melhor. Mas, eu acho que foi bem suficiente. Para mim, faltava muito vocabulário. Pelo menos, eu tenho a impressão de que o meu SAT foi bem difícil, porque eu realmente tive que aprender muito vocabulário. Eu não sei como foi a experiência de outras pessoas, mas eu acho que a grande questão para mim foi vocabulário. Eu baixei uns 20 aplicativos do SAT e ficava memorizando palavras o dia inteiro. Esqueci tudo. Como que é? Você não usa, né? Como que é a nota que eles dão, cara? Tipo, são duas provas, a nota vai de 0 a 1000 ou 0 a 100? Então, uma das provas é o Reasoning, que é esse Enemzão, matemática, redação e... Exato. Matemática, redação e leitura. E a outra prova é o Subject, que você escolhe 3 matérias de interesse seu e você basicamente faz aquelas matérias. Nossa. É bem interessante. A maior parte das faculdades só vão pedir 2 das matérias. Então você escolhe 3 e você tem uma terceira de garantia.